Uma coisa que eu fiz, cara, quando eu comecei a jovens foi... Eu não queria dar desculpa pra ninguém achar que eu tava em casa. Durante os 2 anos de faculdade trancada que eu tinha que pra fazer o negócio dar certo, que eu tava em casa coçando o saco. É uma questão de planejamento. Então eu tinha meu sonho grande, que era a maratona 42 quilômetros, e o resto era conhecimento. Então fui descobrir como é que se treinava, quanto tempo, o que precisava. Uma coisa que eu fiz, cara, quando eu comecei a jovens foi... Eu não queria dar desculpa pra ninguém achar que eu tava em casa. Durante os 2 anos de faculdade trancada que eu tinha que para fazer o negócio dar certo, que eu tava em casa coçando o saco. E aí eu comecei a entrar numa rotina onde ia fazer 4h30 da manhã acordar, depois ia fazer exercício, porque eu queria ter um corpo forte para conseguir também sustentar uma cabeça forte. Ia passar por uma rotina absolutamente frenética de produção, a prospecção de conteúdo para que eu aprendesse, produção de conteúdo na gravação, produção no roteiro, gravação e, enfim, e edição. Era isso que eu fazia durante todo o dia. Por 8 meses, sem sair de casa, velho. Não saí nenhuma vez. Só pra levar cachorro pra passear e tal, mas sem sair com os amigos, nem nada. Uma coisa engraçada, depois de uns 4, 5 meses, começou a acontecer. Depois que eu desci na academia do prédio, que é pra onde eu ia quando eu acordava 4h30 da manhã e ia malhar, eu falei... Eu sou o único doido que vai fazer isso, que tá fazendo isso, irmão. Ninguém mais vai fazer isso daqui. Eu comecei a acreditar na minha própria força de vontade, sabe? E me ver de uma forma diferente. Eu sabia que não importava o que ninguém falasse de mim, se eu não tinha motivação, que eu não era inteligente, que eu não ia fazer diferença, porque eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu sabia que ninguém ia conseguir dar conta de toda a putaria de trabalho que eu precisei passar para estar ali. E naturalmente essa mentalidade foi o que fez com que as coisas começassem a acontecer, sabe? Eu nunca abri mão de um dia de trabalho quando eu comecei, porque eu sabia que eu tinha 2 anos para fazer a parada certa, velho. Esse é o fato bruto. Se não desse certo, fudeu. Eu não queria voltar para a faculdade, velho. Eu não acreditava naquele modelo. Eu sabia que se eu não conseguisse fazer o negócio dar certo em 2 anos, eu ia acabar com a minha vida. Então para mim era tudo ou nada. Ou eu fazia acontecer ou eu ficava miserável para sempre. Então eu não podia perder tempo, cara. E foi através dessa crença de que eu ia conseguir e que eu ia fazer o necessário que justamente isso acabou se concretizando. Cara, isso, o meu exemplo disso é a maratona. Eu corri maratona por muito tempo, depois me machuquei, não consigo correr mais hoje. Mas quando eu comecei, as pessoas falavam assim pra mim: você é louco. Ou, cara, você nunca vai conseguir, porque você é alto e pesado, porque eu tenho um corpo mais forte. Você não vai conseguir, nunca. Aí as pessoas falavam: como é que treina pra uma maratona? São tantas vezes por semana, por tanto tempo. Cara, é impossível. Como é que você vai sair sexta-feira à noite, porque você tem que treinar sábado de manhã? Era impressionante. O entorno todo via aquilo como um problema. É uma coisa muito louca isso, né? As pessoas deveriam olhar e falar: cara, que legal, hein? Pô, tomara que dê certo. Difícil, né? Mas, pô, tomara. Foi uma jornada de lobo solitário. E aí, ao longo do tempo, o que eu fui descobrindo na maratona? A maratona, pra mim, acho que teve um grande efeito na forma como eu me comporto na minha vida. Ficou muito claro pra mim que maratona é muito fácil. É uma questão de planejamento. Então eu tinha meu sonho grande, que era a maratona 42 quilômetros, e o resto era conhecimento. Então fui descobrir como é que se treinava, quanto tempo, o que precisava, qual era a carga. E depois comecei. Todo dia. Disciplina. Pá. E aí é o empreendedor. Aí começava a correr na rua. Falava, pô, depois dos 10 quilômetros, correr na rua fica meio chato. Parque do Ibirapuera. Aí começa a correr no Parque do Ibirapuera. Quando você vai fazer 20 quilômetros, fala, puta, rodei demais o parque. Aí você vai pra USP. Agora eu vou fazer... E esse é o empreendedor. Você vai descobrindo, né? E aí quando eu fiz minha primeira maratona, cara, a sensação era um negócio, assim... transformador, sabe? Que aquilo pra mim foi um exemplo de que reconhece como as coisas são difíceis, bota o sonho grande, não perde fé nisso e vai embora. Aquilo pra mim me transformou, assim como essa sua jornada te transformou como pessoa e hoje, não só aqui dentro, mas em outras coisas da sua vida, você provavelmente tem um approach muito parecido com isso. Isso teve comigo. A pergunta que eu me faço aqui é: quem que ensina isso pro brasileiro no dia a dia? Talvez você tenha a sorte do teu pai te ensinar, da tua mãe, do teu primo, do teu tio. Ou, no teu caso, de uma decisão individual e ir atrás disso. Mas a gente não aprende. Educação no Brasil não é pra isso. E você vê, foi coincidência, cara. E muitas vezes eu acho que acaba... Eu acho que hoje no Brasil
acaba sendo coincidência, em todos os sentidos. Porque você tem coincidência de ter o privilégio de nascer com um pai que possa te passar essa mentalidade. Não foi o meu caso. Meu pai era engenheiro da SEDAI, uma pessoa que sonhava em ganhar a loteria, porque assim ia ser a forma como ele iria enriquecer, né? Então era a mentalidade de classe média que também, vindo de classe pobre, como ele tinha na sua infância, construiu tudo através do caminho padrão. E esse era o caminho para o qual ele achava que tudo deveria acontecer. Então eu não tive referência dentro de casa da mentalidade empreendedora. O que eu tive foi a coincidência de entrar numa palestra e depois dizer começar a dar mais sims do que não.